O Papa Leão XIV recebeu uma ligação do primeiro-ministro de Israel após o ataque a uma igreja em Gaza. O Vaticano condenou o ataque com firmeza. Dito pelo ChatGPT. Você pode imaginar o que significa, em meio a um conflito que parece não ter fim, o líder de um país ligar diretamente para o Papa? Respira fundo e pensa comigo. Uma ligação dessas não é algo protocolar, não é algo que acontece todo dia. É o tipo de gesto que carrega o peso de um mundo cansado de sangue e dor. Eu te peço, antes de continuar, escreve aí nos comentários, o que você faria se pudesse pedir um conselho ao Papa diante de tanta violência? E já deixa o seu like, porque essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que acreditam na paz. Ontem mesmo, em meio aos noticiários que quase se repetem com tragédias, um detalhe mudou o tom. O primeiro-ministro de Israel buscou o Papa Leão XIV para falar sobre um ataque recente a uma igreja em Gaza. Isso não é pouca coisa. Isso mostra que, mesmo entre sirenes e fumaça, ainda existe espaço para um diálogo que tenta salvar o que resta de humanidade. Você consegue sentir a importância disso? Porque eu confesso, quando vi essa notícia, eu parei tudo o que estava fazendo. O ataque à igreja, um lugar onde pessoas buscavam abrigo e oração, ecoou pelo mundo. Não foi só mais uma estatística em meio ao conflito. Foi um símbolo ferido. E quando símbolos são feridos, líderes precisam falar. E foi isso que levou aquele telefonema a acontecer. Pense comigo. Quantas vezes você viu o Papa ser procurado diretamente por um líder político para tratar de algo tão imediato? É raro, é poderoso, é um sinal de que a voz moral da Igreja ainda tem peso. Imagine a cena. Dentro do Vaticano, as paredes centenárias guardando segredos e histórias, e ali, sentado em sua cadeira simples, o Papa atende o telefone. De um lado, um político acostumado a decisões duras, do outro, um líder espiritual que carrega a dor de milhões. Essa conversa não foi apenas palavras trocadas. Foi um apelo silencioso do mundo pedindo por misericórdia. E eu preciso te perguntar outra coisa. Quantas vezes você mesmo já sentiu que precisava de alguém para te ouvir quando tudo parecia ruir? Essa ligação carrega esse mesmo sentimento. Porque, no fundo, por trás das políticas, por trás das manchetes, há seres humanos tentando segurar as pontas em meio ao caos. Deixa aí nos comentários se você acredita que a Igreja ainda pode ser esse porto seguro em tempos tão turbulentos. O Papa Leão XIV, conhecido por sua serenidade e firmeza, ouviu cada palavra. Fontes próximas disseram que sua resposta foi carregada de dor, mas também de esperança. Ele reafirmou que ataques a lugares de culto, seja de qual religião for, são feridas abertas na própria humanidade. E você, o que sente ao saber que líderes ainda têm coragem de se manifestar assim? Eu quero muito ler a sua opinião. Não pense que isso foi só um gesto simbólico. O Papa já pediu que a Secretaria de Estado do Vaticano faça contatos com organismos internacionais para garantir proteção a comunidades religiosas em zonas de conflito. Essa ligação foi uma fagulha que pode gerar um movimento maior. É sobre isso que estamos falando aqui, um fio de esperança sendo tecido em um cenário que parece só ter desespero. E enquanto isso, você que está assistindo, pode estar pensando, mas eu, daqui, posso fazer alguma coisa. A resposta é sim. Compartilhe este vídeo, espalhe essa notícia, fale sobre isso com alguém. Porque a paz também se constrói quando pessoas comuns decidem não se calar. Então, por favor, se você acredita nisso, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não só informa, a gente lembra que ainda existem caminhos para a paz. A ligação do primeiro-ministro de Israel para o Papa não resolve tudo de uma vez. Mas ela mostra que, mesmo em tempos de conflitos intermináveis, ainda existe espaço para a busca de diálogo. E você, aqui agora, faz parte desse momento ao saber e compartilhar essa história. Não deixe que isso passe despercebido. Porque se um líder pode buscar o Papa em busca de sabedoria e conforto, nós também podemos buscar uns aos outros para manter a esperança viva. E eu termino te perguntando, o que você acha que deveria ser feito agora? Deixe nos comentários, porque suas palavras podem inspirar outras pessoas a não desistirem de acreditar que a paz ainda é possível. Faíscas pomba. E talvez você esteja aí, ainda pensando sobre o que isso significa para o mundo. Pensa comigo.
Quando foi a última vez que você ouviu falar de um primeiro-ministro ligando diretamente para o Papa depois de um ataque a um lugar de oração? Isso não é conversa de bastidores. Isso é uma linha direta entre a dor de um povo e a voz espiritual mais ouvida do planeta. E eu quero saber de você. Você acredita que uma ligação pode mudar alguma coisa no rumo de um conflito? Escreve aí nos comentários, porque sua opinião importa e ajuda este vídeo a chegar mais longe. Imagina o clima naquela ligação. O primeiro-ministro, com informações chegando a cada minuto, sabendo que uma igreja em Gaza havia sido atingida, sabendo que cristãos estavam assustados e feridos. Do outro lado, o Papa Leão XIV, um homem de oração, que carrega no coração a responsabilidade de interceder por milhões. A conversa, segundo fontes próximas ao Vaticano, foi tensa, cheia de relatos sobre a situação humanitária e pedidos de mediação. E o Papa, como sempre faz, ouviu antes de falar. Essa capacidade de escutar, mesmo em momentos críticos, é o que dá à Igreja um lugar único na diplomacia mundial. E eu te pergunto, você consegue sentir o peso espiritual desse momento? Um ataque não destrói só paredes. Ele fere a fé, abala comunidades inteiras. E mesmo assim, naquele instante, um diálogo começou. O Papa lembrou, durante a conversa, que o direito à liberdade religiosa deve ser protegido em todos os lugares. Ele reafirmou que igrejas, mesquitas e sinagogas devem ser zonas de paz, não alvos de guerra. Isso não é teoria. Isso é uma mensagem que precisa ecoar, e você pode ajudar compartilhando esta história. Enquanto a ligação acontecia, salas no Vaticano ficaram em silêncio. Assessores, cardeais, todos aguardando o que seria dito. Um momento pequeno para quem vê de fora, mas gigante para quem entende o valor simbólico de um líder político buscando o conselho de um líder espiritual. E você? Já pensou que, às vezes, um simples gesto de procurar alguém para conversar pode salvar situações na sua vida também? Pense nisso enquanto acompanha essa história e deixe o seu like para que mais pessoas possam refletir sobre isso. Fontes internas do Vaticano indicam que o Papa não só expressou condolências, mas pediu que sejam tomadas medidas concretas para proteger os cristãos na região. O primeiro-ministro, por sua vez, disse estar aberto a novas conversas e até mencionou a possibilidade de enviar representantes para dialogar com líderes religiosos. Isso é enorme, porque no meio de um conflito, diálogo é a única ponte que pode nos salvar do abismo. E aqui vai outra reflexão. O que você acha que a comunidade internacional deveria fazer agora? A gente vê tanta discussão, tanta reunião que não dá em nada. Mas e se houvesse um esforço real, inspirado por gestos como esse, para proteger lugares sagrados e inocentes? Coloca aí nos comentários. Vamos fazer essa discussão crescer. O Papa Leão XIV, ao final da ligação, pediu orações. Pediu que os fiéis do mundo todos se unam em intercessão pelos que sofrem no Oriente Médio. E eu quero fazer esse mesmo pedido a você que está assistindo. Reserve alguns segundos, aí onde você está, e faça uma oração silenciosa por todos que vivem nessa realidade de medo e destruição. Essa notícia, por mais triste que seja, carrega um fio de esperança. Mostra que ainda há quem busque caminhos de reconciliação. E você pode ser parte disso ao compartilhar, comentar e permanecer conosco. Aqui no canal a gente continua trazendo histórias que fazem a gente pensar, sentir e agir. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aí agora e vem com a gente. Porque o mundo precisa ouvir mensagens como essa. Faíscas Pomba. Perguntar ao ChatGPT. E se eu te dissesse que, enquanto você assiste a este vídeo, decisões estão sendo tomadas que podem salvar vidas? Parece exagero, mas não é. O telefonema entre o primeiro-ministro de Israel e o Papa Leão XIV não foi um ato isolado. Foi um sinal de que ainda há líderes dispostos a dialogar mesmo no meio do caos. Você acredita que a fé ainda pode influenciar a política? Escreve aí nos comentários. Quero muito saber a sua visão. Após essa ligação, fontes diplomáticas revelaram que o Vaticano já começou a articular contatos com representantes de diversas religiões para construir um pacto de proteção aos locais de culto. Isso é imenso, porque não estamos falando só de cristãos em Gaza, estamos falando de todos os que buscam um lugar para rezar sem medo. E se a gente parar para pensar, quando foi a última vez que vimos líderes agindo rápido assim depois de uma tragédia? É raro,
E é isso que torna esse momento tão especial. Enquanto isso, jornalistas do mundo inteiro comentam o gesto. Alguns chamam de simbólico, outros acreditam que pode abrir caminho para novas negociações de paz. E você? Acredita que símbolos assim podem mudar o curso da história? Deixe sua resposta, porque eu leio todos os comentários e muitos ajudam a direcionar o conteúdo que eu trago aqui. O Papa, com sua voz calma e firme, pediu que o sofrimento das comunidades cristãs não seja ignorado, mas também lembrou que todas as vidas têm valor, independentemente da fé. Isso é um lembrete profundo de que, no meio de uma guerra, ainda existe espaço para palavras que unem ao invés de dividir. E não é isso que a gente está precisando ouvir hoje em dia? Uma mensagem que nos faça respirar e lembrar que existe esperança? Enquanto o Vaticano se move nos bastidores, comunidades ao redor do mundo começam a organizar vigílias de oração. Pessoas que talvez nunca tenham falado entre si, agora se unem em um mesmo propósito: pedir paz. E isso é lindo. Então, por favor, compartilhe este vídeo agora mesmo. Porque quando mais gente sabe de gestos assim, mais gente se inspira a agir. E eu quero te fazer um convite. Feche os olhos por um instante e imagina um mundo em que líderes realmente conversam, em que telefonemas como esse não são raros, mas diários. Você consegue sentir a diferença que isso faria? É por isso que eu digo, não subestime o poder de um diálogo. O Papa Leão XIV sabe que não pode parar a guerra sozinho, mas sabe que pode acender pequenas luzes em meio à escuridão. E essa ligação foi uma dessas luzes. Se você acredita nisso, se isso tocou seu coração, deixa o like aqui agora e manda este vídeo para alguém que também precisa ouvir uma boa notícia em meio a tantos tempos difíceis. A história ainda está se desenrolando. Nos próximos dias, novas declarações podem surgir, novos gestos podem ser feitos. Mas o que fica marcado hoje é simples e poderoso. Mesmo no meio da dor, líderes podem escolher falar de paz. E você? Vai escolher ser mais um a espalhar essa mensagem? Deixe aí nos comentários a sua oração, sua opinião, e vamos juntos manter essa chama acesa. Faíscas Pomba. Dito pelo ChatGPT. Pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu impotente diante das notícias? A cada dia, mais manchetes de violência, ataques, injustiças, e a gente vai ficando anestesiado, como se nada pudesse mudar. Mas aí vem uma ligação dessas e mostra que, no meio de tanto silêncio, ainda tem gente tentando fazer alguma coisa. Você aí, que está assistindo agora, acredita que pequenos gestos ainda podem gerar grandes mudanças? Escreve para mim nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. Depois do telefonema, o Vaticano divulgou uma breve nota oficial. Nada muito longo, nada sensacionalista. Mas as palavras foram escolhidas a dedo. O Santo Padre expressa profunda tristeza pelo ocorrido e reafirma seu compromisso em trabalhar por um cessar-fogo e pela proteção de todos os lugares de oração. Simples, direto, mas com um peso enorme. E sabe o que isso mostra? Que a fé pode ser prática, pode ser ação, não só palavras. Enquanto isso, especialistas em diplomacia analisam cada detalhe desse movimento. Alguns dizem que a ligação foi estratégica. Outros afirmam que foi um ato de desespero, um pedido de ajuda espiritual. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: o mundo está olhando para Roma com expectativa. E você está aqui, acompanhando comigo, fazendo parte dessa história só por dedicar alguns minutos do seu dia para entender o que está acontecendo. E eu te digo, não subestime o poder do que você está fazendo agora. Ao assistir, ao refletir, ao compartilhar, você espalha uma mensagem de esperança. Já imaginou se milhares de pessoas fizessem isso ao mesmo tempo? O barulho seria tão grande quanto das armas que a gente vê nos noticiários. Então, se ainda não deixou seu like, faz isso agora. É rápido, mas ajuda a espalhar muito essa mensagem. Nos bastidores, comenta-se que o Papa Leão XIV pode propor nos próximos dias um encontro interreligioso. Um gesto ousado, especialmente num momento tão tenso, mas que carrega aquela centelha de algo novo, de algo que lembra a todos nós que a fé ainda pode ser um ponto de encontro. E eu pergunto, você participaria de algo assim, mesmo que fosse online, mesmo que fosse só para rezar junto? Responde aí nos comentários,
porque isso me ajuda a entender como você se conecta com tudo isso. As comunidades cristãs em Gaza e em toda a região estão assustadas, mas também gratas por verem sua dor reconhecida por alguém tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo pelo coração. Um padre local, em entrevista, disse: "Saber que o Papa sabe do que passamos nos faz sentir menos sozinhos." Olha que coisa forte! Quantas vezes você já precisou só de alguém dizendo que estava do seu lado? É exatamente isso que essa ligação significou para eles. E talvez você ache que está longe, que não pode fazer nada. Mas eu vou insistir: compartilha esse vídeo, comenta, se inscreve. Porque cada visualização, cada clique, faz essa história chegar em mais lugares, e cada pessoa que se emociona pode ser uma nova voz clamando por paz. É assim que movimentos começam, com pequenas ações de muita gente. No fim, o que fica é a imagem de um telefone tocando dentro do Vaticano e de um Papa que, ao atender, carrega não só a sua fé, mas a esperança de milhões. Isso é mais do que política, mais do que religião. É a humanidade. E é isso que eu queria que você levasse de tudo isso. Por mais distante que pareça, existe gente tentando. Existe esperança. Existe luz. Então me conta, o que você espera que aconteça depois dessa ligação? Eu vou ler seu comentário, vou refletir com você, porque aqui a gente constrói esse espaço juntos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E lembra, se você acredita na paz, se acredita que ainda dá para mudar o rumo das coisas, não vá embora sem se inscrever e compartilhar essa mensagem. Porque, mesmo em tempos difíceis, sempre existe um caminho. Faíscas Pomba.